nome é Vic Muniz, eu sou um artista visual brasileiro. Eu passo o meu tempo entre Nova York e o Rio de Janeiro e estou aqui na Bienal Sur para falar do meu trabalho e minha prática social que está inserido dentro do meu trabalho. O material em si não é o atrativo. O que me faz utilizar diferentes materiais é o tipo de processo que esses materiais oferecem. Eu acredito que assim, a relevância de uma produção artística ela tem que estar alinhada de uma certa forma, sabe, com como as coisas são produzidas no resto do mundo. Até a Revolução Industrial, o objeto em si era único. Tudo que era feito era único, não existia produção em série. Então a ideia de criar coisas, né, era pertinente a essa produção unitária. E eu acho que uma vez que objetos começaram a ser feitos em série, e a gente tem essa profusão de cópias que remete à ideia do que é original, o que não é, né? Eu acho que o artista, na minha opinião, né, pelo menos na minha prática, ele deve se empenhar mais em desenvolver processos. Se você trabalha com açúcar, né, você vai trabalhar com as crianças em Sankit. Se você trabalha com lixo, você vai ter que trabalhar com negociar até com os narcotraficantes em Gramacho, Duque de Caxias e Brasil. Se você faz coisas com diamante, você vai ter que conhecer o mundo dos joalheiros da Rua 47 em Nova York. Cada material, ele me coloca numa posição única de viver uma vida completamente diferente, né? E que eu acho que, assim, no fim das contas, a coisa mais importante do meu trabalho é a possibilidade que me dá de me empregar e me despedir quase que diariamente, né? Eu sou muito interessado, principalmente por todas as coisas que eu não sei. E essa relação do artista com o mundo, né, ela pode se dar através dessas desculpas, né? Como é que você você tem uma razão para interagir com o mundo, com as pessoas, com as coisas, de uma forma completamente diferente, uma vez que você cria um projeto que te oferece aquela direção narrativa. A utilização dos materiais era sempre ter uma relação com os processos. Agora, mais recentemente, né, eu não estou trabalhando muito com materiais, eu estou nutrindo uma curiosidade imensa por inteligência artificial e assim, eu passo muito do meu tempo tentando entender esses processos, mas sempre com a ideia de traduzir esses recursos, que são, para mim, são recursos de pesquisa, e traduzi-los para uma coisa mais manual, mais física. Como que você cria um espaço entre esses dois mundos, uma coisa de uma produção algorítmica, né, e a outra criar coisas que são físicas, que são materiais que existem no mundo das coisas. Isso é o que está me interessando agora, nesse momento. O papel do artista, na minha opinião, é de criar uma espécie de espaço de pensamento, sabe, entre a percepção e o mundo físico. Eu acho que a arte, consistentemente, ela tem sido essa interface, tem sido a evolução das ferramentas, né, que criam uma interface entre a mente e a matéria, entre a consciência e o fenômeno. Eu acho que as minhas opiniões, elas não são muito mais interessantes que a do policial ou do padeiro, mas o que é interessante para mim é criar um lugar onde as pessoas elas tenham a possibilidade de refletir ou meditar sobre o que elas estão vendo. Você dá oportunidade para a pessoa pensar por si mesma, sabe? E recalibrar a relação dela com as coisas talvez seja a atitude mais política que um artista deve tomar. Eu procuro não imaginar um público, porque eu faço arte para todo mundo. Quando eu estou desenvolvendo uma exposição, a minha intenção é me comunicar tanto com o diretor, o curador do museu onde eu estou expondo, da galeria, quanto com as pessoas que limpam ou ficam ali como guardando segurança, esse tipo de coisa. Eu acho que não é muito ambicioso você criar arte
que tende só a comunicar com o público erudito, o pessoal do mundo da arte. Na verdade, eu já me cansei um pouco dessa interação, porque ela ocorre repetidamente, sempre da mesma forma, né? Eu estou com um projeto muito interessante agora. Eu tenho uma galeria de arte na Feira de São Joaquim, em Salvador. É um grande mercado que você compra carne, peixe. Toda a população da cidade frequenta aquele lugar para comprar comida, e flores, e cestas, e cerâmicas, né? É um mercado popular. E eu tenho exibido artistas como Júlio Lepar, Ernesto Neto, Beatriz Milhazes vai fazer uma exposição lá agora, e eu acho que até o Tomás Saraceno, né, tá falando, conversando para ele também fazer uma exposição lá, que ele parece que teve interesse em fazê-lo. E isso, colocar arte contemporânea de ponta, a nível de museu, em contato com pessoas que nunca viram arte, sabe? O que não é só uma provocação, né? Que as pessoas estavam falando, você está levando gente que gosta de arte para a Feira de São Joaquim. Não, eu estou fazendo para as pessoas da feira. E, para minha surpresa, essas pessoas têm um enorme prazer em interagir com arte contemporânea, sabe? E elas têm muitos insights, muitas ideias contundentes, pertinentes. Então, assim, a arte contemporânea é uma coisa muito importante, porque ela tira você daquela rotina, daquela coisa que ela te dá um outro modo de pensar, ela te coloca numa situação que você tem que repensar a sua relação com as coisas, né? E essas pessoas fazem exatamente o que as pessoas fazem, que as pessoas eruditas que vão no museu, que já estão acostumadas com essa... Então eu acho assim, isso para mim, eu tenho que criar esses projetos também para me certificar que esse público realmente ele existe, entendeu? E ele todo mundo é importante, e a arte contemporânea pode ser uma coisa que pode beneficiar de alguma forma a vida de qualquer pessoa.